Alô, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui a mais um dia de entrevistas com os candidatos a prefeito aqui para as eleições 2020 de Mojimirim. Para nós da Associação Comercial é uma grata satisfação de poder receber os candidatos para uma conversa informal, para exporem suas ideias, seus projetos, e para que a população também conheça e possa escolher, com certeza, o seu melhor candidato para uma eleição tão importante. Todas as eleições são importantes, mas principalmente essa, porque a gente tem saído agora de uma pandemia. Estamos saindo, não, né? Se a gente tiver tudo correr bem, a gente está num estágio aí de estabilização, e, se Deus quiser, a vacina deve aparecer aí dentro de alguns meses, para a gente poder tentar levar a vida normalmente. E para poder retomar o nosso crescimento, para a vida voltar ao normal, a gente precisa votar direitinho, escolher bem os candidatos que a gente tem à disposição. E nós, da Associação Comercial, o foco da entrevista é sobre o comércio e a indústria, que, vamos dizer assim, de um modo geral, fala de um todo da cidade. Então, as perguntas vão ser feitas com relação ao comércio, indústria, segurança, turismo e desenvolvimento. Ao final da entrevista, nós vamos entregar ao candidato uma relação de ideias e de propostas que a gente acha interessante para a cidade. As entrevistas foram feitas à ordem, num sorteio. Vieram aqui na associação representantes de cada partido. Foi retirado um dia para ser sorteado. E o nosso entrevistado de hoje é o Elias Ajubi. O Elias Ajubi é um mojimiriano, filho de dona Rezeque Ajubi Elias, Norma Rezeque Ajubi Elias e Elias Ajubi. Casado com a advogada e professora Luciana Maxura Ajubi, e pai de 2 filhos, Sâmia e Elias José. Estudou na Escola Coronel Venâncio, Monsenhora e Rodrigues Alves. Formou-se em 1985 no curso de Psicologia na Unimep de Piracicaba. Atuou como educador popular do Programa de Educação de Adultos da Unimep, nos anos de 1983 e 1984. Atua como psicólogo em serviços voluntários. É proprietário e responsável técnico da Clínica Terapêutica Vida Plena. Sua inserção na vida pública deu-se basicamente em função de um desejo de contribuir mais ainda com o município, através da ampliação de seus cuidados com a pessoa humana. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje seu Elias Ajubi. Por favor. Boa noite a todos. Caro presidente José Luiz Ferreira, presidente dessa nobre instituição. Boa noite aos mojimirianos que me assistem, às pessoas que se encontram aqui nesse recinto, principalmente a minha esposa, doutora Luciana Maxura Ajubi, ao meu vice-prefeito, Major Getúlio, e aos demais pessoas queridas que eu conheço. Eu inicio, irmãos, me apresentando, sou Elias Ajubi, eu sou humanista, sou uma pessoa que cuida das pessoas há muito tempo, esse é um dom que Deus me deu, e é justamente isso que eu quero fazer para Mojimirim, ser um cuidador, que essa é a essência do verdadeiro político. Bom, então vamos falar da primeira pergunta, que é sobre comércio. O comércio, de um modo geral, passa por uma das suas piores crises com a pandemia do coronavírus. Mesmo assim, o comércio continua forte, lutando para se manter aberto. Como futuro administrador da cidade, o que pretende fazer de efetivo para contribuir com o comércio local? Apenas para ilustrar, Luiz, eu tenho comércio no meu sangue, né? Eu fui criado dentro de uma loja, meu pai, Elias Ajubi, e minha mãe, ela dirigia, meu pai tinha uma fábrica pequena de móveis, e minha mãe entregava esses móveis. E eu participava desse processo todo.
Então, meu pai, Elias Ajuba, inclusive, foi presidente dessa associação, né, durante um tempo atrás, porque era um comerciante exímio da minha cidade querida, Mojimirim. Então, tem no sangue o comércio, né? Em relação a essa pergunta, o momento que nós vivemos, ele é de restrição econômica. E, portanto, é fundamental economizar. Economizar revendo contratos, licitações, para enxugar a máquina pública. Nós vamos levar em conta que a importância do setor de serviços de Mojimirim, mais ou menos 70%, e os consequentes prejuízos causados pela pandemia. Nós temos um dado estatístico importante que diz que em 2019, a arrecadação de ISS foi de mais ou menos 45 milhões de reais. E em 2020, foi de 14 milhões de reais. Para vocês verem os prejuízos que isso já vem ocorrendo e que se agravou com a questão da pandemia. De imediato, eu quero conseguir linhas de crédito via governo estadual e federal para socorrer o pequeno e o médio comerciante, com juros baixos e capazes de quê? De alavancar o comércio. Por exemplo, um pequeno empreendedor consegue, com apenas 5 mil reais, recuperar suas contas. Claro, precisa ter juros baixos e condições de prazo muito bem estendidas, para que isso possa ajudá-lo a socorrê-lo nesse momento crítico que nós estamos vivendo. Continuando essa questão, na realidade o comércio ele depende do consumidor. Para isso, o meu governo ele vai buscar investimentos empresariais, industriais e de turismo para movimentar a economia do município. Nós vamos abrir a cidade para investimentos. Isso vai o quê? Aumentar o giro financeiro e trazer benefícios para toda a população. É importante nós reorganizarmos o quê? O transporte público também, que é um problema sério. Outro fator importantíssimo, a desburocratização da máquina pública para o empreendedor. Aproximar mais a prefeitura da Associação Comercial e Industrial de Mojimirim. Isso é um fator importantíssimo, né? Estudar incentivos fiscais, Zé, para o quê? Atrair investimentos para a nossa cidade. Buscar novas empresas e centros de pesquisa na área de ciência e tecnologia. Redução de impostos, luz, água, enfim, esgoto para comércios, que nós sofremos muito com isso. Buscar parcerias com a iniciativa privada. Mesmo que a situação esteja difícil, que é o que nós estamos vivendo, muito difícil, por causa da pandemia, o meu olhar para a cidade é de otimismo, de muito otimismo. E eu vou lutar para melhorar essa realidade. Aliás, isso faz parte da minha profissão. Né? Quer dizer, então, eu sou extremamente otimista. Vivemos uma crise, mas nós temos que tirar dessa crise crescimento e mudanças. Nesse ponto, o nosso comerciante, a gente realmente tem passado por uma situação extrema. E o que eu, com a experiência, tenho 30 anos de loja, tenho visto que é necessário aprimorar a maneira de se administrar a qualquer tipo de comércio. E o desonerar a parte por um tempo, vamos dizer assim, porque a gente vai demorar, vamos dizer assim, eu já tenho sentido alguma recuperação no sentido de que alguns postos que foram fechados, algumas lojas, alguns pontos comerciais, eles já estão tendo novos habitantes
que isso é super importante, mas a prefeitura como parceira, no sentido de agilizar a documentação, de facilitar o acesso à prefeitura, aos órgãos que possam, tipo, vigilância sanitária. Eu não estou criticando, né, de maneira nenhuma, o que está acontecendo agora, mas é uma coisa geral no Brasil isso, né? São muitos papéis para se conseguir uma liberação para trabalhar. Você falou de facilidade financeira. Via Banco Popular, via bancos privados, a gente ainda não conseguimos entender esse ponto, não consegui entender. Seriam os incentivos fiscais que nós traríamos, isso é possível, via governo estadual e governo federal, né? Para que esse é um empréstimo, né, para socorrer o pequeno e o médio produtor. Quando eu falei dos R$5.000, porque é uma ajuda que vai ser extremamente benéfica para tirar as pessoas de uma situação crítica. Sim, eu concordo que o MEI e o microempreendedor são os que mais sofrem. Os que mais sofrem e vamos dizer, por um tempo, não vou falar que é a solução agora, porque quando no começo da pandemia, que a gente não podia trabalhar e o pessoal falava de fazer financiamento pelo governo e tal, a gente só queria trabalhar. A gente queria trabalhar para poder ganhar. Então, o empréstimo é uma ajuda muito benéfica, mas é um remédio. Ele tem que ser ministrado na hora certa para a pessoa não precisar disso consequentemente, né? O socorro é emergencial, né? Porque é bem de acordo com a questão, né? Quer dizer, é um pronto-socorro para poder dar um up, um ânimo, para ser reativado, consequentemente, né? Após essas crises que vão se passando. E aí, é claro, aí entram os incentivos de diminuição de impostos, entendeu? Para poder reorganizar. Realmente a parceria é muito importante. A gente sentar, a associação que representa os comerciantes aí, sentar com os órgãos que são reguladores, para a gente ver qual que é o meio. Né? Porque a cadeia produtiva, impostos, empregos, é tudo uma roda só. Então, se não dá para sentar um numa ponta e o outro na outra e a gente não conversar. Que já está melhorando, porque na dificuldade as coisas começam a se pronunciar de uma maneira melhor. Eu sinto que todo mundo tem agido de uma maneira um pouco mais colaborativa, né? E agora, com a próxima, vamos supor assim, o próximo ano, todo mundo está com uma expectativa que quem ganhar possa fazer, como você disse, uma mãozinha para dar um empurrãozinho. Bom, você tem mais alguma consideração sobre essa pergunta? Senão eu vou passar para a segunda. A segunda pergunta é sobre indústria. Qual o projeto para novos postos de trabalho? Um ponto principal nisso tudo é que isso está dentro do meu projeto, do meu plano de governo, é trazer novas indústrias e empreendimentos para Mojimirim. Na realidade, eu vou criar na prefeitura, organizar um departamento na prefeitura com uma equipe multidisciplinar de servidores públicos, inclusive, e temos ótimos servidores públicos, para captação de investimentos públicos e privados para a nossa cidade. E a prefeitura ela deve criar oportunidades de acesso também na educação para o preparo desses profissionais e proporcionar as condições mínimas para que prestem serviços a nível global, inclusive, sendo como empregados ou empreendedores. Tá? Uma coisa importante que nós temos que trazer o sistema S. Senai, Sebrae, Senac, Sesc, para Mojimirim, para poder realmente organizar esses conhecimentos necessários e trazer oportunidades de trabalho para as pessoas, né? E o município ele precisa oferecer atrativos também e incentivos fiscais para que as empresas se interessem em instalar em Mojimirim. Tá? E por quê? Porque isso, na realidade, vai gerar empregos e, consequentemente, teremos um aumento no número de consumidores para comprar no comércio local. Porque isso está afetando o comércio de Mojimirim. Né? Então,
tudo isso tem que ser organizado e trazido para a nossa cidade. Eu vou trazer indústrias de tecnologia. Porque o que nós estamos vendo? Que a indústria pesada, né, ela já está muito automatizada. E nós precisamos o quê? Olhar para o futuro. Quer dizer, temos uma rota tecnológica que vem de Campinas, Jaguariúna, e agora tem que ser inserida aqui na nossa cidade de Mojimirim. Para quê? Para gerar empregos aqui. Temos uma localização extremamente privilegiada, com várias rodovias ao redor. Eu vou trazer concessões diárias para favorecer investimentos empresariais para a nossa cidade de Mojimirim. Quer dizer, instituir e fomentar cooperativas de reciclagem, por exemplo, e agrícolas, no caso. Criação de uma incubadora de empresas. Isso é extremamente fundamental, né? Para ensinar a pessoa a ser um empresário, né? E fazer uma gestão e alavancar essa pessoa para dar continuidade depois. Isso é fundamental. Premiação para empresas, tá? E instituições, empresas e as instituições envolvidas socialmente com o município, premiá-las, né? Com incentivos fiscais para as empresas com responsabilidade ambiental e social. Então, tudo isso são algumas questões importantes que nós temos que reorganizar e trazer para Mojimirim, né? Para que Mojimirim seja realmente um local de incentivo. Só que nós temos que facilitar esse processo, senão as indústrias, as empresas não vêm. A gente tem que ser facilitador, né? A gente fala sempre, a gente fala em... a gente precisa trazer, eu acredito que a gente precisa trazer mesmo algumas empresas novas, mas a gente tem um parque industrial aqui até que bom. A gente pode ver o que é possível de melhora para aqueles que já estão aqui também, né? Porque tem empresas aqui tradicionais da nossa cidade que já empregam bastante, que talvez possam pensar em investimentos para poder crescer e atingir novos mercados também. Porque o crescimento ele é bem-vindo, mas ele tem que ser um crescimento coordenado e organizado. Porque temos que trazer empresas de tecnologia ou outros segmentos, agronegócio, que não agridam a nossa natureza, né? Então, e também ver qual que é a nossa vocação. Eu que estou aqui há 30 anos no comércio, eu sou comerciante, eu acho que Mojimirim é comercial. A gente tem uma veia agrícola muito forte, que a veia agrícola ela não aparece, né? Porque as fazendas e as produções estão fora das grandes localidades. Então, às vezes, a gente fala assim, Mojimirim é um grande exportador de limão, um dos maiores aqui do Brasil. E, às vezes, as pessoas não sabem. Então, a diversificação das áreas de indústria ela é importante, mas há de se fazer um estudo, né? Eu falo, nós da Associação Comercial, a gente vai ser sempre bem parceiro, e a gente estamos fazendo um estudo bem detalhado para o próximo prefeito que for entrar, vai poder ter, pelas mãos da Associação Comercial, informações privilegiadas feitas pela Unesp, que está fazendo um trabalho bacana sobre o IDH, sobre desenvolvimento social, sobre todas as vocações possíveis para Mojimirim. Então, eu acredito que a gente vai ter realmente um salto daqui a alguns anos. Não vou falar que o ano que vem ninguém vai fazer um milagre, né? A gente pode ter uma melhora, uma luz no fundo do túnel, que vai ser, a possibilidade de melhorar acontece. Então, Mojimirim é a nova seara que a gente pode ir lá investir. Mas não é qualquer um que vai vir aqui investir. A gente tem que querer que ele venha também. Porque esse mundo aí é muito... É que nem a política, né? É muito competitivo, né? Então, a gente, antes de trazer as coisas, a gente tem que analisar o que a gente já tem e melhorar aqui dentro. Eu acredito que a gente é uma cidade privilegiada, sim. A gente perdeu um pouquinho o rumo da nossa história. Inclusive, a gente também está fazendo um estudo para resgatar isso daí também, de onde a gente veio, da Mogiana, dos trens, da época do café, sempre foi uma área comercial. E, às vezes, as pessoas falam assim, mas Mojimirim pode ser talvez uma cidade dormitório? Ué, que problema tem se você tem uma gastronomia que já foi referência, que também é outro projeto que a gente também gostaria muito que fosse implementado novamente, a gente está trabalhando nisso.
que a gastronomia também ela movimenta bastante e é uma maneira de dar trabalho e de trazer pessoas para conhecer a nossa gastronomia, que já foi referência na região, que muitas cidades aqui em volta são referências gastronômicas. A Olambra, que está aqui do lado, é um exemplo. Você tem mais alguma consideração para a indústria ou a gente já pode passar para a segunda pergunta? Então, a segunda pergunta é sobre terceira, segurança. A cidade de Mojimirim já teve um sistema de monitoramento na região central da cidade. Como prefeito, esse projeto será retomado para dar ao comércio maior segurança? É muito interessante, né, essa pergunta, porque o meu vice, Major Getúlio, né, foi o que criou, na realidade, o sistema de segurança e monitoramento ali do centro. Isso em 2010, né? Na época ele era secretário de segurança, diretor de segurança, e aquilo foi implantado, aquelas câmeras na praça, ali no comércio de Mojimirim, e que por motivos que nós não sabemos, atualmente está desativado, não funciona. Então, elas serão totalmente reativadas e reaparelhadas, né? Por quê? Porque é importantíssimo nós termos esse sistema de segurança em Mojimirim. Eu quero fortalecer barreiras digitais, ampliar o centro comercial, como eu acabei de falar, e também as avenidas e corredores de comércio. Avenida Pedro Botesi, Avenida Brasil, 22 de Outubro, Adib Chaib, Expedito Quartieri, Padre Roque e outras avenidas de comércio, né? Então, esse sistema de monitoramento ele é necessário, porque não existe, né? Criar bases móveis nas zonas urbana e rural. Uma grande queixa atualmente, a área rural completamente desamparada, com assaltos, né? Vira e mexe estão roubando roubando implementos agrícolas, tratores. Isso vem vindo já em muito bom tempo. Dobrar o efetivo da Guarda Municipal e fortalecer melhores condições de trabalho para eles, né? E aperfeiçoamento para os agentes. Criar também um sistema de monitoramento com drones. Isso se faz necessário, isso é extremamente eficaz. Incentivar a ronda escolar, ronda rural, uma base móvel da GCM na zona rural. Isso é fundamental, porque eles se queixam muito disso, os agricultores. Quer dizer, nós temos uma extensa área de região agrícola, de sitiantes que moram ao retorno, né, em volta de Mojimirim. Então, a grande queixa deles é essa, que não tem nenhuma segurança. Então, é importante nós implantarmos isso, né? Fazer uma integração entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal, né, GCM. Solicitar ao governo do Estado o aumento do efetivo e aparelhamento da Polícia Militar. Aumentar e aparelhar o efetivo da Guarda Municipal também, né? Quer dizer, são algumas ideias relacionadas à questão da segurança de Mojimirim, né, que precisam acontecer. Também outra aqui, fortalecer a questão do Conselho Municipal de Segurança, o CONSEG, que vem fazendo um papel muito importante já há algum tempo. Então, nós temos que incentivar e implantar mais isso, né? Um sistema de monitoramento, eletrônico, nas fronteiras do município ou nas entradas. Existe um modelo de monitoramento em que você, de uma cidade vizinha, que tem isso aí, que é extremamente eficaz, quer dizer, um monitoramento que aparece tudo, entradas, saídas, problemas que tiverem, quer dizer, isso vai criar uma proteção generalizada para a nossa cidade, né? Então, nós estamos falando de segurança, mas um sistema bem aprimorado, né? Bem aprofundado, bem detalhado, para nós termos o benefício disso, né? Olha, sobre o monitoramento na área central, quando se foi instalado, depois que ele parou de funcionar, parece que a tecnologia mudou. Foram implantados alguns equipamentos que, na época, eles eram funcionais, mas, por exemplo, assim, ó, eu ouvi agora, essa semana, que
a tecnologia de celular 5G está numa briga aí, está para vir para o Brasil e para o mundo inteiro aí, no próximo ano aí que vem, no máximo 2 anos aí. E a mudança dessa tecnologia 5G, ela permite uma integração muito maior, né? Então, tipo assim, quando você vai investir em segurança, nesse sistema de monitoramento assim, você tem que colocar a última tecnologia, né? Só uma parêntese. Hoje eu precisei trocar uma lâmpada de um luminoso lá. Aí foi trocar uma lâmpada eletrônica e ela já era eletrônica. Só que passaram-se 2 anos, mudou o sistema de colocar. Aí teve que chamar o eletricista para mudar o sistema. Então a eletrônica hoje Está mudando constantemente. Constantemente. Então você, vamos fazer um sistema de monitoramento? Tem que atualizar totalmente. Tem que ver qual que é o mais moderno e tal. Então o monitoramento ele é importante. A gente falando de segurança. Mas um ponto fundamental é a Guarda Municipal, ela tem salvado a Mojimirim aí nos últimos anos aí. Ela tem feito um trabalho fantástico. Ela foi modernizada e tal. Há a defasagem de pessoas, realmente. E ainda outro dia a gente estava conversando que para nós que não somos comerciantes, era fundamental a gente poder ver e conhecer o policial, uma polícia mais humana. Por exemplo, você falou da guarda rural. Eu não sei qual que é a disponibilidade de horários e tal. Talvez eu sou comerciante, eu estou falando alguma coisa sobre segurança, mas, por exemplo, lá na rua passava, na Padre Roque, antigamente, alguns policiais para fazer uma ronda a pé, conversava, passava na minha loja, tomava um café, perguntava se estava tudo ok, abordava algum meliante que estava ali na rua. E isso dá uma sensação de segurança para o comerciante, principalmente também para o consumidor que está ali passeando com a família, né? Então, eu tenho sentido, talvez por causa da pandemia, que a gente está com a polícia um pouco mais afastada do cidadão, será que é isso? Eu vejo que a polícia ela precisa ser mais humanizada também, entendeu? Ela precisa ser mais próxima, independente de períodos críticos, de pandemia ou não. Essa proximidade é fundamental, sabe, Zé? Quer dizer, você vê o quanto que é importante, né, um policial chegar para você no seu comércio e falar, e aí, está tudo certo, tal. Então, quer dizer, isso aí precisa ser resgatado. E isso requer um trabalho de conscientização, inclusive, que precisa acontecer, né? Precisa se treinar o policial e precisa-se também treinar a população para o relacionamento. Porque, às vezes, para a maioria da população, quando um policial chega perto, é problema. Assim, não é para ser, né? Precisa quebrar esse estigma, né? É um estigma que se criou, né? E, na realidade, o policial é um agente de segurança. Quer dizer, então, é importante que nós quebremos essa imagem negativa que nós temos deles e eles em relação também a nós, né? Para que haja essa proximidade necessária, entendeu? Eu acho que, para nós sermos mais práticos, eu acho que talvez a Guarda Municipal talvez seja mais fácil da gente conseguir que ela tenha um aumento de qualidade mais rápido do que a Polícia Militar, que depende do Estado. Exatamente. É isso mesmo? Uma coisa importante em relação a isso é a questão da humanização de forma geral. No meu governo, os funcionários públicos eles precisam ser acolhidos e cuidados, porque há muita queixa, né, de mau atendimento, porque às vezes a pessoa ela não está bem. Você entendeu? E logo de cara cria-se um impedimento por certas questões. Então, o funcionalismo público, e aí enquadra a Guarda Municipal, que também é um funcionário público, ele precisa ser cuidado de maneira humanizante, né? Porque aí ele vai ficar melhor consigo próprio e vai o quê? Oferecer um trabalho ao munícipe de maneira melhor. Então, a humanização é fundamental, sabe? Para que a pessoa trabalhe melhor, satisfeita, né? Sim, eu concordo. A gente tem vivido sob tensão constante e nós, como pessoas comuns, sofremos pressão. Imagina o pessoal que trabalha o dia inteiro com um revólver amarrado na cintura, andando pela cidade. Não, é muito difícil, eu concordo. Nenhuma situação dessas aí vai ser fácil de você mudar de uma hora para outra, né? Mas há de se começar, né?
Eu acho que já a nossa Guarda Municipal já é referência aqui na região pelo trabalho que ela tem se desenvolvido. E nós aqui da Associação Comercial já ajudamos, compramos motos, compramos capacete. Quando a gente pode ajudar, quando a gente é solicitado, a gente tenta colaborar o máximo possível. E isso tem se estender cada vez mais, uma via de mão dupla, né? A gente precisa da Guarda Municipal. E vou te falar, a gente está falando que o distanciamento não é porque eles são mal educados, que eles são... Não é nada a ver isso. É que, ultimamente, a gente só tem visto eles passarem no carro. Eles passam, tal. E nos últimos meses aí até, quando a gente estava trabalhando meio, né, com a pandemia, a gente estava com medo da polícia parar aí e multar a gente porque a gente estava trabalhando, situações assim e tal. Porque a gente, vamos falar, a insegurança ficou... E a gente tem tido problemas agora de pequenos furtos, de invasões, de depredações aí, né? Vai chegando no final do ano, né? Temos leis aí um pouco brandas para algumas situações. Então, a tendência até hoje, durante o dia, falei com uma pessoa responsável por isso, a gente está preparando o Natal aí, a gente vai precisar de muita segurança. Você, mas a população não vai poder sair tanto. Não vai poder sair tanto, mas o pouco que ela sair tem que ter segurança. Não é verdade? Então, falando sobre o monitoramento na área central, é sim uma prioridade para ser feita logo. Então, se você, janeiro, você nosso prefeito, a gente pode contar que esse é um projeto que será feito talvez no primeiro ano? Prioridade máxima. Total. Segurança. Então, tá bom. Então, por segurança já conversamos. Vamos falar agora da quarta pergunta, sobre turismo. Turismo. O turismo é um dos atrativos mais eficientes para gerar receita em todo o mundo. O que pretende fazer para fomentar o turismo em Mogi-mirim? Eu quero criar uma marca para a cidade. Mogi-mirim precisa ter uma marca, precisa ter uma identidade, que não tem. Perdemos. Perdemos. Tá? E isso é extremamente ruim, principalmente para o comércio, para todos nós. Então, a marca, qual a definição de marca? A marca, ela dá uma declaração, Zé, sobre os valores e a missão da cidade. Ela faz com que seja fácil para as pessoas entenderem o que elas receberão da cidade, tá? E por que a cidade ela é especial. É o mesmo que as marcas do comércio. É a mesma relação. Então, torna a cidade o quê? Reconhecível no mapa, tá? E atrai mais atenção e investimentos. Olha só a importância que é uma marca. Que nós estamos falando de uma identidade própria. E marca o quê? Ela agrega valores. Como faz para empresas. E pode ser fonte adicional de receitas. O uso da marca, ele pode ser cobrado e pode gerar royalties de todos os produtos que utilizam a marca da cidade. Então a marca o quê? Ela vai atrair turistas. Olha só. E torna mais fácil consolidar a cidade como destino turístico. Cidade de simpatia, perdemos. Perdemos. Cidade de simpatia, era uma marca. Tá? Dá para recuperar? Dá. Sabe por quê? O que eu percebo? Eu sou suspeito em dizer, né? Mas é a minha área. Mogi-mirim está deprimida. Ela está vivendo um estado de depressão geral em todas as áreas. Por quê? Porque perdeu-se uma identidade, perdeu-se aquilo que dava sentido para a cidade, né? Sentido existencial. Né? Vou dar um exemplo do que eu pretendo fazer. Você falou da questão de limão, né? Da questão citrícola. Eu quero fazer uma festa da laranja, tá? Que vai durar um mês. Isso vai favorecer setores da economia, como alimentação, agricultura, artesanato, restaurantes, hotelaria, etc. Qual a finalidade dessa festa? Criar uma marca, tá? Ou uma identidade.
E como eu falei, isso nós não temos ainda. Essa festa vai dar oportunidade para eventos artísticos, músicos, entidades filantrópicas, exposições, praça de alimentação, shows, feira de artesanatos, área de lazer para crianças. Promover 2 meses antes o baile da escolha da rainha da festa da laranja. Quer dizer, os eventos da festa da laranja ocuparão, por exemplo, o Espaço Cidadão, o Zerão e a Praça Rui Barbosa. Olha só como dá para fazer. Tá? É um exemplo. Nisso nós reativaremos a Festa das Nações, que era um evento importantíssimo da década de 60, 70 que Mojimirim tinha. E que era extremamente atrativo. Festa das Nações, Eu não participei dessa época. Eu era pequenininho, mas eu participei. Então, você falou da rainha, eu lembro de ter participado do baile da rainha da cidade. Tinha o baile da rainha. Que no tempo, baile do Jair Supercap, que tinha no Recreativo também. Sim. Então, mas esse da baile da Pérola Negra que tinha também, que era bem bacana também, né? Então, esse tipo de situação que você falou da feira, da convenção, ela pode... É fundamental, você entendeu? Quer dizer, reativar a Festa das Nações, fazendo uma ponte com a questão da Festa da Laranja, tá? Transformar uma coisa importantíssima, transformar a feira noturna de Mojimirim, de quarta à noite, de sábado de manhã, em um local de lazer, de cultura, de comércio, né? Para favorecer os feirantes, padronizar aquelas barracas, fazer uma coisa bonita. Sou a favor, sou super a favor. Quer dizer, reorganizar toda a área ali, que é uma área perigosa, que está abandonada, refazer, reorganizar, padronizar as barracas, tudo branquinho, por exemplo, sabe? E ser lá um local de cultura, de lazer, para ser um ponto turístico e atrativo, né? Fazer uma estrutura que proteja a feira de chuvas, implantação, como eu falei, dessas barracas padronizadas para todos. Buscar, um outro exemplo, um parque aquático para Mojimirim. Eu vejo, por exemplo, Arthur Nogueira tem um parque aquático. Tem. E nós não temos nada. Olha só. Isso vai o quê? Isso causa também a questão da alimentação acessível, porque o parque aquático, ele seria algo para a cidade, para favorecer aqueles que são menos favoráveis, tá? Com entradas mais em conta, enfim, os mais carentes. E vai oferecer o que? A área de esporte, de lazer também, campeonatos esportivos. Então, são questões, são ideias importantíssimas e viáveis para se realizar aqui em Mojimirim, tá? Porque nós não temos isso, Zé. Não temos, e o Contur, inclusive, né, tem uma reunião amanhã muito importante, a gente vai participar da reunião do Contur, que a gente tem alguns trabalhos para resolver, e o Contur tem trabalhado, e já conseguiram que a gente se encaixasse no MIT, que é Município de Intenção Turística, já entramos numa rota aí, que a gente precisa trabalhar mais um tantão aí, para se tornar turístico. No MIT, já se vem uma verba anual, para se promover o turismo na cidade, já é razoável, mas se tornar instância turística, a verba é muito maior. Então, é um trabalho bacana que tem que ser feito. Já não vou falar que não é feito, ele é feito sim, só que não é dado, talvez, assim, a importância mesmo para que isso se torne pujante, né? Você, uma festa grande, que você falou, Mogi Guaçu tem lá a festa deles, a festa do peão lá, Expo Guaçu, que traz muita gente para a cidade, traz dividendos, movimenta a cidade. Eu acho que nesse sentido é bem bacana. E vamos assim, a vocação de Mojimirim. Você sabe por que antigamente era a cidade de simpatia? Você sabe ou não? Eu não sei. Eu não sei. Eu para mim, desde onde eu vim para cá, eu já ouvia isso da cidade de simpatia. Eu vim de fora, eu fui muito bem acolhido aqui, eu achei o povo bacana e tal, tudo. Mas ultimamente a gente não tem ouvido mais, né, disso daí, da cidade de simpatia. Você sabe qual que é a história ou não? Oi? Você sabe qual que é a história da cidade de simpatia? Não sei. Então é uma coisa que a gente vai precisar pesquisar. Precisamos resgatar isso aí. Vamos pesquisar aí, tá vendo? É uma tarefa para mim aqui. Mas você percebe, Zé, que a questão da simpatia, ela está envolvida com a questão da alegria, você concorda?
Então, o povo mojimiriano precisa resgatar a alegria, né? Porque a alegria vai além da simpatia, né? Então, a alegria tem a ver com a empatia, que é um estágio mais ainda profundo, da pessoa se sentir empática, pertencente à cidade. E, para isso, precisa resgatar a identidade, que nós não temos e que vai acontecer. Eu lembro de vir aqui, quando era criança, no cinema, aqui na frente da praça. E eu não vinha, minha família vinha. E a gente ficava na praça, comia pipoca, à noite, 8 horas da noite, 10 horas da noite. Era uma delícia de ficar naquela praça de frente com a igreja matriz. Sim. Nossa, era muito bacana. A gente perdeu, né? Isso daí, hoje não dá para fazer isso mais. Exatamente. Não é verdade? Então, o lance de Mojimirim já foi, eu acho que era Campinas e depois Mojimirim. Bom, tinha as salas de cinema, Jaguariúna não tinha, Santo Antônio de Posse não tinha, não sei se Mogi Guaçu... Mogi Guaçu acho que não tinha também. Eu acho que as salas de cinema melhores eram aqui em Mojimirim. O Carnaval de Mojimirim já foi muito bom. Tanto que Mojimirim teve 3 cinemas. Cine Vitória, Cine São José, o mais antigo, Cine Rex e Cine Vitória. Eram 3 cinemas aqui em Mojimirim. E hoje não tem nenhum? Hoje não tem nenhum. O Cine Rex é onde é o Santander. Ali era o Cine Rex. Eu era pequenininho, eu lembro direitinho. Cine Rex. Olha que coisa. Mudanças de comportamento. Então, quer dizer, é uma questão que traz a identidade. E quando se perde a identidade, você perde a história, você perde questões valorosas que fazem você ter raiz na cidade. Por exemplo, assim, né? Ó, a gente falando disso, de histórico, né? Tinha o sorvete do Genário ali na praça. E que era famosíssimo o sorvete do Genário. Exatamente. Infelizmente, a gente tem situações econômicas e situações outras que a gente não pode regular. Mas a gente não poderia deixar perder, né? Tem que voltar ou implantar algo novo. Tá? Continuando algumas ideias, ó. Revitalização do Zerão, daqui. Né? Quer dizer, melhorar esse paisagismo, limpeza, criar eventos constantes nesse espaço. Colocar quiosques com alimentação, tá? Produtos artesanais que podem ser inseridos, apresentação de artistas da cidade. E também das praças da cidade, né? Elas precisam ser recriadas, realimentadas, através de parcerias público-privadas, né? E de contrapartida de investidores, né? Exemplo, uma indústria, uma empresa adota um espaço público para cuidar. Olha aí, contrapartida de um investidor, né? Promoção de shows e artistas locais, realizar campeonatos, olha, tudo isso para o turismo, campeonatos das mais variadas modalidades de esporte, para a juventude da nossa cidade, principalmente, fazendo uma articulação entre a Secretaria da Educação, Esporte, Lazer, Cultura e Turismo. Quer dizer, então eu quero transformar a nossa cidade. Também é importante os campeonatos que existem, amadores de futebol, né, para os jovens também. E jovem precisa ocupar a mente, né, porque senão fica difícil. E o que é bom, e gastar energia. Então, quer dizer, apoiar todas as modalidades amadoras do esporte de Mojimirim. Então, são coisas que trazem, que incorporam uma identidade, né, para a cidade. Então, tudo isso está relacionado ao turismo. Então, tem muito para se fazer. Né? Sim, o caminho é longo, mas a gente precisa começar, né? Ter algumas... Precisa da realidade, eu acho que Elias, qualquer dos candidatos que for eleito, ele tem um pouco de coragem de fazer alguma coisa ousada, né? Exato. Né? Fazer referência, fala Mojimirim, poxa, fez um centro de convenção, ou fez uma festa gigantesca lá, que coisa fenomenal. Então isso é muito bacana, eu acho que precisava disso. Como você falou, está meio deprimido. A gente, precisa levantar alguma coisa, levantar a moral da cidade. Falar, eu sou mojimiriano, aqui é muito bom, as coisas acontecem aqui em Mojimirim. É por isso, Luiz, que o meu perfil é ser cuidador. Isso eu deixo muito bem claro. Né? Quer dizer, na minha profissão, e é isso que eu quero fazer para a minha cidade. Entendeu? Então, tudo isso requer de um O verdadeiro político, ele precisa ser um cuidador. Isso precisa estar dentro dele. Ele precisa fazer isso, né?
Isso eu faço há 35 anos e quero fazer como gestor, como prefeito. Olha, Mojimirim, ela tem uma vocação, a gente tem ótimos médicos aqui na nossa cidade, né? A gente, falando na parte de medicina, é um caminho também bom, né, de ser seguido também, desenvolvimento, né, dos hospitais, dos profissionais aqui da nossa cidade, para o pessoal não precisar sair daqui, né? Exatamente. Porque vamos dizer assim, não que a gente vá se beneficiar de qualquer tipo de situação das pessoas virem para se cuidar aqui, não é nada disso. Mas é consequência de vir num bom hospital, de vir num bom médico, de uma clínica legal, recuperação. Então também a parte médica, além de cuidar da saúde da nossa população, é um fator também de trazer renda também, né? E o mais importante é que, por exemplo, a minha área é saúde, né? Saúde mental. Só que quando se fala em saúde, nós estamos falando de todas as áreas. Não é somente da saúde, que aliás é o primeiro problema de Mojimirim, é a saúde, né? Nós estamos falando de saúde na educação, no comércio, na indústria, enfim, na área de cultura, na área de turismo. Isso nós estamos falando de saúde, né? Então a saúde de Mojimirim, ela precisa ser resgatada. Muito bom, senhor Elias. Vamos passar aqui para a quinta pergunta. Desenvolvimento. Em seu governo, quais são as ações mais latentes para garantir o desenvolvimento dos jovens de Mojimirim? Quais atitudes serão tomadas? Sim. É muito interessante porque essas 5 questões, elas se interligam, né? Porque elas estão intimamente ligadas, né? Então, nós estamos falando de todas as outras quando a gente responde uma pergunta dessa, como a quinta, né? O meu objetivo é preparar o jovem, como eu falei, para o mercado digital. Atraindo indústrias de tecnologia, fazendo um convênio dessas indústrias com a prefeitura, para dar oportunidade de estágio e emprego futuro para os estudantes, né, da ITEC, da FATEC, que nós temos aí, né? Ótimas instituições. Quer dizer, e que precisam ser, inclusive, estimuladas, porque há uma falta de estímulo, até do aluno se ingressar nessas faculdades, né? Então, só que por quê? Porque está faltando uma identidade também em relação a isso. Então, quer dizer, se tem uma indústria de tecnologia, olha, o aluno ele vai se interessar em fazer uma faculdade pública como a FATEC, uma ETEC, consequentemente uma FATEC. Por quê? Porque ele, tem uma indústria que vai me contratar, não só como estagiário, mas como futuro empregado, né? Favorecer as empresas que derem oportunidade do primeiro emprego para o jovem. Aí entra as PPPs também, né? As parcerias público-privadas. Reformas de creche, escolas, através de contrapartidas de empreendedores. Isso é fundamental também, né? Estão falando de jovens. Ampliar projetos que já existem, como o SEB, né? Centro de Educação e Integração Social. Parceria público-privada é um instrumento importante de gestão. Isso nós vamos ter muito presentes no meu governo. Então, um município que não aprender a interagir de forma vantajosa com essa nova realidade digital, vai ficar para trás, né? Vai ficar às margens do desenvolvimento. Então, pensar nas próximas gerações de profissionais é uma necessidade, Zé. Então, precisamos estar preparados para o presente e o futuro próximo. Então, nós precisamos ter profissionais, os jovens, para quê? Que vão interagir, que vão trabalhar realmente, né, dentro desse mercado digital, que é o crescente, que é o que nós estamos vivendo. Porque nós estamos passando por um processo de desindustrialização, que é geral, né? Quer dizer, então eles precisam construir as suas carreiras que vão se estender, né, para frente, por décadas. Então, essa é a importância e essa ligação dos jovens em relação ao processo produtivo, vamos dizer assim, né? Caberia mais uma faculdade aqui em Mojimirim? Claro que caberia. Tem como trazer. E isso vem como incentivos. Nós temos que trazer incentivos para novas faculdades, universidades virem para Mojimirim, né? Por quê? Porque isso vai atrair mais, isso vai, enfim, trazer uma coisa que eu ligo. Sim. Vamos dizer assim, a gente vai ver qual que é a vocação
da nossa cidade, se é industrial, para tecnologia, se é para agricultura, agronegócio, para comércio. Inclusive, está para sair uma faculdade do comércio, que a Facesp tem feito um estudo, e deve sair aí no ano que vem, está toda a papelada saindo. Então, provavelmente, dentro de algum tempo, a gente vai ter aí, aqui em Mojimirim, pela Associação Comercial, uma faculdade do comércio, que vai poder instruir pessoas a trabalhar no comércio como vendedores, como gestores, como gerentes. Então, é o estudo baseado no que a gente vai ter de indústrias para poder capacitar os meninos que a gente tem aí, né? Que, inclusive, como você falou, tem que manter o aluno, a criança, o jovem, ocupado. Mais tempo na escola, né? E também com uma perspectiva, para não dar para perder nossos alunos. Às vezes a gente forma um bom aluno aqui, temos boa... FATEC, ETEC, as nossas escolas aí que a gente tem, as particulares e as federais, estaduais também, as municipais também, às vezes a gente forma um ótimo aluno e ele vai embora. Exatamente. Todo mundo está indo embora, não quero ficar aqui em Mojimirim. Porque não tem incentivo para eles trabalharem em Mojimirim, muitos estão indo embora. Ou indo estudar fora, inclusive, para trabalhar fora. E nós perdemos a nossa população, o nosso jovem, né, para poder trabalhar dentro da nossa cidade. Então, tudo isso tem que mudar. Nós temos que trazer isso aí, reformar esse sistema falho que vem vindo há muito tempo. Isso está ligado com a identidade. Nós estamos falando de identidade. Né? Identidade da cidade. Da cidade. Né? Porque a identidade da cidade reflete em todas as áreas. Ó. Comércio, indústria, segurança, turismo, desenvolvimento. Sem identidade, fica doente. Entendi. Né? E aí, quando nós temos identidade... O sentido da nossa existência, ele se torna presente. E aí, os crimes diminuem, as insatisfações diminuem, as angústias vão diminuir, né? O preenchimento do vazio que muitas pessoas... Né? Eu sou um profissional da área de saúde mental, quer dizer, então, eu atendo muitas pessoas, né? Com psicopatologias, com problemas mentais, e isso vem de uma falta de identidade, Zé. Você entendeu? Se inserir na nossa cidade. Você quer ver? Eu atendo muitos dependentes químicos. Tá? E a dependência química nada mais é do que uma falta de sentido de vida. Isso é um problema muito sério. Né? Então a pessoa se deprime. E aí, se ela se deprimindo, ela vai usar o aditivo, que é a droga, para se alegrar, porque ela não tem alegria natural. Então ela precisa de um componente, que é o efeito, né, da droga, para se alegrar. Então isso já mostra a falta de identidade. Então a hora que nós conquistamos a nossa identidade diante da nossa existência, eu vou viver positivamente, construtivamente, né? Então minha vida se torna melhor. A gente tem que ter bairrismo, patriotismo, né? A gente tem que gostar de onde a gente mora, gostar das pessoas ao redor. Identidade que cria raiz, que é a marca. Isso precisa acontecer, tá? Porque só assim Mojimirim vai sair desse processo doentio que se encontra. Angustiante, depressivo, tá, que vem vindo há muito tempo. É verdade, a gente tem... O problema, sempre que no comércio também se fala assim, o problema não é você chegar em algum lugar, é você se manter em algum lugar, né? Então, vamos chegar a ser referência, vamos supor assim, tecnológica. A gente chega a um parque industrial, chega por uns anos, a gente se mantém. Mas e depois começa a declinar? Porque isso, quanto que é um declínio? Tem 5, 10, 15 anos... Então tem que ter projeções muito longas. É muito triste a gente ver, né, Mojimirim parada do jeito que está. E cidades vizinhas crescendo, e Mojimirim estagnado. É muito triste isso. E isso é o reflexo dessa falta de identidade. Você entendeu? Então Mojimirim precisa começar a acordar, viver um tempo novo, olhar para frente e construir coisas novas. Bom, então o desenvolvimento vai estar baseado em instruir nossos jovens para que eles possam se embrenhar no mercado de trabalho e se desenvolver aí com as indústrias, trazer novas escolas também e para poder que a economia gire de uma maneira legal. Muito bom. Está passando a plaquinha de 5 minutos. Então, isso quer dizer que nós temos que ir para a sexta pergunta, mas não está dentro do tempo. Ó, pergunta sorteada. Então, essas outras perguntas a gente formulou aqui, de acordo com os diretores aqui da Associação Comercial. E a sexta pergunta ela é sorteada da população. A pergunta é, há algum projeto de arborização para a nossa cidade? Se sim, como funcionaria?
A Mojimirim, né, ela já foi mais arborificada, né? Mojimirim, ela tem muita arborificação, né? E quando se fala em arborificação, nós estamos falando o quê? Da nossa ligação com a natureza, no sentido de trazer a questão da árvore, da vegetação, como vida. Então, todos esses temas, eles geram o quê? Frutificação. Nós estamos falando de vida, em todos os setores, né? E a arborificação nada mais é do que a representação simbólica de uma Mojimirim que está renascendo e revivendo, e está voltando a crescer. Então, é claro que isso está dentro, inclusive, do meu plano de governo, a questão da arborificação, né, de cuidar, né, de praças e avenidas. Praças, e nós estamos falando de arborificação. Quando eu falo de cuidar de praças, por exemplo, o Zerão, quer dizer, eu tenho visto, eu ando muito aqui no Zerão, tá? Todo dia eu ando aqui, tá? Eu faço caminhadas. Eu tenho visto pessoas pegar lixos, Luiz, do chão, pôr em saco plástico. Isso é Quer muito dizer, bacana. eu estou vendo as pessoas, elas estão tendo um senso de limpeza para manter o Zerão. Então, isso nós estamos falando de arborificação, de cuidado, de zelo. Isso é fundamental, é autorresponsabilidade. Nós temos que ter a autorresponsabilidade para a nossa cidade. E isso começa de coisas simples, né? Então, nós estamos falando de crescimento, de uma árvore que vai gerar frutos e vai beneficiar todos. Fazer um reflorestamento aqui em Mojimirim, para deixar bem bonito, né? A gente, realmente, quando o verde está em alta, né? Então, para a nossa cidade, com certeza teremos aí, na parte de arborização, um trabalho bacana, se você for eleito, assim, nesse sentido. Bom, como a gente está aqui agora, no finalzinho da nossa entrevista, eu vou, antes de fazer os meus agradecimentos, falar para você aí ter 2 minutinhos aí, para fazer uma palavra para os seus eleitores, para os nossos cidadãos de Mojimirim, sobre o que você pode fazer pela nossa cidade. Bom, vocês sabem que o meu governo, isso é sabido, que o meu governo vai cuidar de você. Porque, para mim, o importante é você. E eu venho falando isso porque, com planejamento e gestão correta, Mojimirim vai voltar a crescer e se tornar uma árvore maravilhosa e dar frutos. Nós estamos falando de desenvolvimento, nós estamos falando de saúde, que se manifesta em todos os níveis de gestão dentro de uma cidade. Então, eu costumo falar que o verdadeiro político, se ele não for um cuidador, ele vai ser aquilo que nós não aguentamos mais. Eu sou um cuidador há 35 anos, isso na minha profissão. E tudo que eu faço há 35 anos, eu quero fazer para a minha Mojimirim, que está descuidada e que precisa voltar a se tornar uma árvore frutífera, e todos se beneficiarem com essa sombra e com os frutos que elas vão dar. Então, eu agradeço desde já essa oportunidade, viu, Zé? Esse carinho de vocês, viu? Agradeço aos que me ouviram, me assistiram, estão me ouvindo e me assistindo, né? Aos amigos presentes. 10. Tá? Um abraço a todos. Muito bem, Elias. Muito obrigado pela sua presença, pela sinceridade aqui com os nossos telespectadores, que fala agora, internautas, né? Então, obrigado pela audiência que vocês têm dado aqui. A gente tem feito bem tranquilamente, aqui é um bate-papo bem tranquilo, que a gente faz para que as pessoas possam conhecer os candidatos de uma maneira bem suave. Eu quero agradecer aqui a Live On, que está fazendo um trabalho fantástico de transmissão para a gente aqui, a STV, que tem sempre nos ajudado. Eu queria agradecer a presença do seu Carlos Eduardo, presidente da STV aqui, muito obrigado. Quero mandar um beijo para minha esposa, que eu não mandei nenhum dia ainda, para a Luciana, e para minha filha. Então, hoje eu vou ganhar uma sobremesa hoje, na hora que chegar em casa. Nós temos
esposas em comum, né? É. Minha esposa também chama Luciana. Então, é verdade. Então, ó, um beijo para a Luciana e um abraço para todo mundo. E eu vou falar que amanhã a gente tem aqui mais uma entrevista que vai ser com o candidato André Mazon, às 7h30, aqui na Associação Comercial. Eu agradeço a audiência de vocês, espero que a noite tenha sido agradável e que vocês agora terminem assistindo aí alguma coisa e tenham uma noite de sono bem tranquila. Até amanhã e obrigado.